Dos griots da África para as periferias do mundo. 50 anos de hip hop. Então, Daniel, esse aqui é o primeiro vinil, o primeiro fonograma da história do hip hop. É o Rapper's Delight do Sugar Hill Gang. Ele é de 1978, setembro de 1978, lançado pela Sugar Hill Records. Apesar do hip hop, a gente considerar que ele nasce em 73 na Block Party, no sul do Bronx, quando o DJ Kool Herc monta a primeira Block Party na casa dele, né, no salão de festas da casa dele, é esse o fonograma que define o primeiro percurso fonográfico da história do hip hop. Olá, eu sou Daniel Melo, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação, e vamos trazer nesta nova série de podcast da Rádio Agência Nacional os 50 anos da cultura hip hop no mundo. Nesse ano de 2023, tivemos duas datas para comemorar essa, classificada pelo DJ Eugênio Lima como a maior cultura urbana da história da humanidade. O dia 11 de agosto marcou os 50 anos da festa organizada pelos irmãos Cindy Campbell e Kool Herc, considerado o pilar fundante da cultura hip hop. E em 12 de novembro se celebra o Dia Mundial do Hip Hop, data em que o rapper estadunidense Afrika Bambaataa criou a organização não governamental Universal Zulu Nation. Além das festas, a ONG organizava reuniões para atrair os jovens e apresentar o hip hop como alternativa à criminalidade. Neste primeiro episódio, o DJ Eugênio Lima, pesquisador do tema, explica os fundamentos da cultura hip hop e a sua ligação com a ancestralidade africana. E como é que funciona essa mágica da base, da voz? Como é que funciona a mágica do DJ? Eu vou explicar no meio do princípio, né? Em inglês quer dizer two turntables and a microphone, 2 tocadiscos e um microfone. Isso é a base do hip hop, 2 tocadiscos e um microfone. E por que tem um MC, segundo o Kool Herc? É porque o DJ não tem 3 braços, né? Então ele convida um MC chamado Kokla Rock, ele tá com quase 80 anos, hoje tá vivo, e um outro MC chamado Marco Obers, esse já é falecido. Então aqui você tem os 2 tocadiscos, né, os turntables, e você tem um mixer onde você mixa volume, e isso aqui é os faders, né, o fader de volume e também o crossfader, como uma cruz. E a partir desse vocabulário vai se criar 2 elementos mais importantes da cultura hip hop, que é o DJ e o MC. Mas a cultura hip hop, ela é feita de vários outros conhecimentos, né? Então, os 4 elementos fundantes seriam o grafite, que eles chamam de graffiti writers, ou seja, os escritores de grafite, os dançarinos, b-boys e b-girls, porque eles dançam nos breaks da música, seria break boy, porque se dançava nos intervalos instrumentais entre cada música. A gente pode dizer que então o hip hop começa na mesa do DJ? A gente pode dizer não, ele começa na mesa do DJ. O pilar fundante da cultura é a Block Party de 73, onde o Kool Herc monta isso e convida as outras pessoas. Eu tive o prazer de conhecer esse lugar hoje, né? Ele existe ainda, ele está sendo preparado para ser o templo do hip hop, né? Essa rua é chamada de Boulevard do Hip Hop e ela é uma rua sem saída no sul do Bronx, dentro de um conjunto habitacional em Nova York. Uma outra coisa também que é muito fundamental é esse cara aqui, Afrika Bambaataa. Então esse aqui é um encontro dele com James Brown. É acreditado ao Bambaataa a nominação, tanto do que a gente viria a fazer, quanto do que a gente fazia. Então, é o Bambaataa que cria a ideia de que isso que se faz com esses 4 elementos é hip hop, e isso não é um movimento, é uma cultura. Em 2016, eles entregaram um documento na ONU, que é a Declaração de Paz da Cultura Hip Hop, que são
uma série de mandamentos, como se fossem os 10 mandamentos, mas tem mais que 10, tem uns 24 mandamentos, onde eles vão dizendo quais são os princípios fundamentais do que seria a cultura hip-hop. E é assinado pelo KRS-One, pelo Bambaataa e por mais de 300 ativistas do hip-hop no mundo inteiro. Você passou por várias coisas, eu fiquei com a curiosidade. E o Grandmaster Flash? Onde que ele entra? O Grandmaster Flash, ele é tipo mago. Muita gente acredita a invenção do crossfader a ele, mas ele é o cara que faz aquela história de marcar os discos, de transformar o merry-go-round, que era a técnica do Kool Herc, numa coisa mais para frente, que é o back-to-back, que é ir e voltar com os tocadiscos, numa estrutura interminável sem tirar o pé da dança. Então, o back-to-back, ele cria o vocabulário do que vai ser a ideia de que um MC e um DJ vão rimar juntos. Tem aqui um clássico, que é uma pérola do que seria o Grandmaster Flash and the Furious Five, que chama The Messenger. E isso aqui é Grandmaster Flash and the Furious Five. Cowboy, Kid Creole, Melle Mel, Scorpio. Esse aqui é 1982. A gente acredita muito essa ideia de que o hip-hop, né, o rap é a crônica da periferia. Essa é a primeira crônica. O Melle Mel, ele vai descrever o que está acontecendo na quebrada. Ó. E aí o primeiro verso aqui é fantástico, ó. O Grandmaster Flash tem uma outra parada que é muito treta, que é o seguinte: ele é a primeira pessoa a gravar um disco dentro de um disco. Quando ele cria o Adventure to Way to Steal, ele vai gravando a música com várias técnicas de mixagem dos tocadiscos, entendeu? Então vai criando um vocabulário e é a primeira vez que vinis são usados para se criar um fonograma que também era em vinil. É tipo metalinguagem da metalinguagem. A gente chama isso de mashup hoje, mas não existia nem o nome para dizer o que ele estava fazendo. Então o Grandmaster Flash, ele é o grande arquiteto mesmo da estrutura que viria a ser as técnicas de discotecagem e a relação disso com a música. Nessa pesquisa, assim, qual você sentiu que é a trajetória do hip hop no Brasil? Eu acho que poucas vezes na história do Brasil uma construção cultural afrodiaspórica, preta, indígena, periférica, transnacional, transcultural, fez o que os últimos 40 anos no Brasil fez o hip hop, né? Tem uma coisa também que eu sempre gosto de colocar, que é o Chico Science Nação Zumbi, quando ele fala hip hop na minha embolada, né? Então, assim, é um panorama de um processo que é muito maior do que a arte, mas sim um processo de sobrevivência, né? Acharam que a gente estava morto, né? Como diz o Dexter no 8º ano, já achavam que a gente estava derrotado, quem achou estava errado. Que a gente vivia sob ruínas e, portanto, seríamos arruinados, mas a gente transformou as ruínas na produção poética mais potente, a maior cultura urbana da história da humanidade. Então o hip hop brasileiro, ele está dentro desse panorama. Eu entendo ele dessa forma, né? Como todo o hip hop no mundo, ele é diaspórico, ele é transnacional. Então ele se conecta com outras diásporas no mundo todo, né? O território que a gente fala, seja a língua, seja o próprio território brasileiro, ele tem influências de outras tantas culturas, outros tantos beats, outras tantas sabedorias. Porque uma coisa que o Bambaataa fala é que o hip hop nada mais é do que dos griots da África para o sul do Bronx. E para mim o sul do Bronx é só uma metáfora, porque o sul do Bronx pode ser o Capão Redondo, o sul do Bronx é o Alto José do Pinho, o sul do Bronx é a periferia de São Luís, o sul do Bronx é a periferia de Manaus, é a periferia de qualquer outra grande cidade do mundo. Então essa tecnologia dos griots do oeste africano, colocada, fundamentada a partir dos tocadiscos, a partir da cultura de rua, a partir do conhecimento que não é o conhecimento da sabedoria formal, trancafiada, com seus parâmetros. E além do que, é um conhecimento construído profundamente a partir da oralidade. Abre oportunidades para a juventude periférica? Quando a gente fala abre oportunidades, a gente pensa só no sentido da sobrevivência material, né? Abre oportunidade de emprego e tudo. Eu não acho que todo mundo vai ser DJ, MC, mas assim, tem advogados que foram formados pelo hip hop.
Tem filósofos que foram formados pelo hip hop, tem artistas plásticos que foram formados pelo hip hop, tem doutores que foram formados pelo hip hop. O hip hop é uma tecnologia de pensamento, entendeu? De capacidade de articulação, de projeção de mundo. Então ela abre sim as portas para a juventude periférica, principalmente porque ela abre a possibilidade de você narrar a sua própria história, de ninguém contar a sua história por você, de você ter a possibilidade e o direito sagrado de rimar a sua própria vida, entendeu? Então essa é uma das coisas que a cultura hip hop faz. E possibilitou isso ao longo do mundo inteiro. O GOG já falava em Brasília, periferia, 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 aqui ou em qualquer lugar. O que ele quer dizer com isso? Que a periferia de Bangladesh se conecta com a periferia de Chicago, que por sua vez se conecta com a periferia de Brasília. Essa é a linha indivisível, entendeu? Essa tecnologia é uma tecnologia de sobrevivência de mundo, sobrevivência de vida. Por isso que a gente fala o hip hop salva. Não é porque não salvacionismo, né, da branquitude, é um salva porque ele cria possibilidades de existência que eram reduzidas. Ele cria mundos, a voz ativa. O que você acha que o slam acabou representando para a poesia brasileira? Não vou nem falar palavras minhas. Segundo Marcelino Freire, o slam talvez seja, dos últimos 20 anos, o movimento mais importante da poesia brasileira. Mas, para além disso, ele cria comunidades. E comunidades são o quê? Possibilidade de pessoas em espaços livres falarem o que pensam sobre o mundo através de linguagens poéticas. Não existe uma poesia de slam. Slam, a competição, ela é só um pretexto para se construir vocabulário. E a gente colocou o slam brasileiro na rota nos seus grandes encontros mundiais. Você teve durante muito tempo, quase 10 anos, o Rio Poetry Slam, que foi o primeiro festival internacional de poesia falada. Você tem um campeonato brasileiro, o Slam BR, que foi o Núcleo Bartolomeu que montou. Então, isso criou possibilidades de inúmeras, múltiplas reconexões de diversos caminhos com diversas comunidades, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Eu queria voltar a falar de livro, né? A gente estava conversando sobre o Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão, que é uma poeta que veio do slam, né? E que ganhou o prêmio Jabuti, o prêmio mais importante de literatura em língua portuguesa. E agora a gente viu também que o Sobrevivendo do Inferno dos Racionais é literatura obrigatória na Unicamp. Como é que você vê isso? Qual que você acha que é a importância disso? Eu acho que isso é só uma prova do que já estava construído há muito tempo. Assim, a academia demora muito para reconhecer aquilo que é óbvio e às vezes acha que descobriu a pedra quando descobre aquilo que era óbvio e aí cria outras normativas, né? Porque assim, o Sobrevivendo no Inferno, ele foi um clássico instantâneo. Diário de um Detento, Estou Ouvindo Alguém Me Chamar, Fórmula Mágica da Paz. Tudo isso foram clássicos instantâneos. Não só pela documentação do processo histórico, porque ali o Racionais se firmava como talvez a maior representação da música brasileira naquele momento histórico. E num lugar onde não se pensava que poderia se constituir sabedoria, né? Eu gosto muito de um trecho do Fórmula Mágica da Paz, do Racionais, que o Brown fala assim: essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Gosto de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área, Jardim Santo Eduardo, Grajaú. Pensa nisso, na trajetória da música, mas pensa nisso se ele não está falando sobre a linguagem. Que é isso, a linguagem é um campo minado, entendeu? Mas aí, minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, entendeu? Eu não consigo sair. Então é isso, é sobre cultura, sobre linguagem, sobre pertencimento, sobre a Dona Maria de Luto, narrativas que o Brasil nunca teve capacidade de entender como elas eram produzidas. Então o livro do Sobrevivendo no Inferno não é nada mais do que a academia entendendo, das editoras entendendo a grande sabedoria, porque ele é tudo. Ele é literatura, ele é conhecimento, ele é hino, ele é sobrevivência, ele é estilo de vida, ele é um monte de coisa, entendeu? E é também um documento da dor, o Brown fala sobre isso. É um grande documento da dor, né? Foi nos shows do Sobrevivendo no Inferno, tiveram aqueles grandes acontecimentos, pessoas faleceram e tal. Então também é um documento da dor, né? Está dissociado uma coisa da outra, né? Então é sobre dor, é sobre resistência, é sobre estar na linha de frente, ao mesmo tempo sobre como criar estratégias para além da sobrevivência, para a própria existência.
Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão. Este foi o primeiro de 7 episódios do podcast Dos Griots da África para as Periferias do Mundo, 50 anos de hip hop, uma produção da Rádio Agência Nacional. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Daniel Melo. A produção, de Sara Kines. Adaptação, edição, roteiro e montagem, de Akemi Nitahara. Coordenação de processos, de Beatriz Arcoverde. Sonoplastia, Jailton Sodré. A música tema da série, Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang, a primeira gravação do hip hop. Nesse episódio, também utilizamos as músicas Fórmula Mágica da Paz e Fim de Semana do Parque, dos Racionais MCs, e The Message, do Grandmaster Flash and the Furious Five. A produção também está disponível nas plataformas de áudio e com interpretação de Libras no YouTube. No próximo episódio, você confere a entrevista com o pioneiro do break no Brasil, Nelson Triunfo.